3 em 1. Jovem Pan. Começa agora o seu programa favorito aqui da Jovem Pan News. Aqui tem debate, aqui tem discussão. E olha, gente, mais da metade da população brasileira avalia que o governo não deve privatizar a Petrobras. É o resultado de uma pesquisa Poder Data realizada de 27 a 29 de março desse ano de 2022. Outros 30% acham que a companhia deve ser sim vendida. A saída de Silvio Luna foi anunciada 2 semanas depois do aumento de quase 25% no diesel e de quase 19% na gasolina nas refinarias da Petrobras. O presidente da estatal defendia que a estatal deveria seguir os preços justamente do mercado. Após a saída, Silvio Luna declarou à revista Veja que o presidente Jair Bolsonaro tentou intervir no comando das decisões da estatal petroleira. Hoje, contatos da Petrobras fazem o seguinte alerta a investidores internacionais: Bolsonaro pode mudar a política de preços dos combustíveis a qualquer momento. E eu vou colocar esse tema aqui em discussão com o nosso time, tanto o Constantino, Piperno, Marco e o nosso Serrão. Constantino, eu vou começar essa por você, porque esse dado que eu trouxe aqui da pesquisa é um dado interessante justamente pelo fato de haver no Brasil ainda, segundo esses dados, e se baseando justamente neles, uma certa demonização da palavra privatização, né? Eu acho que existe uma resistência, mas isso está mudando. Se a gente for olhar na margem, desde que eu me entendo por gente, defendo a privatização de todas as estatais. O Roberto Campos, lá atrás, pregava num deserto. Chamava de Petrossauro e falava que se você defendesse a privatização da Petrossauro em praça pública, ia atrair uns olhares ali, né, furiosos e de espanto, mais do que se você praticasse coisas obscenas na rua, né? Hoje em dia inverteu até isso. Perdemos na guerra cultural, mas na economia estamos melhorando. Cada vez mais gente entende que é preciso vender as estatais. E o PT ajudou muito nesse sentido, mais do que qualquer livro meu de privatize já, qualquer coisa que a gente possa oferecer como argumento e história, né? Foi o Mensalão, foi o Petrolão. Isso fez muita gente despertar para o perigo que é você manter uma empresa estatal. Veja que mesmo o Bolsonaro, um governo mais liberal, com Paulo Guedes como ministro, essa entrevista que o Silvio Luna concedeu à Veja, ela é muito ruim, né? Ela mostra alguém magoado e veja que por pouco, né, o presidente podia ter ligado para ele, conversado. Errou, né? Agiu de uma forma muito ruim ali com o Silvio Luna. Mas não pode, ele estava tentando dar um choque de gestão e tudo, e o mercado fica tenso com a possibilidade de captura da empresa, porque existe uma Petrobras. Como não existe uma Petro USA, não existe pressão análoga aqui nos Estados Unidos, e sim empresas no livre mercado. Então é preciso privatizar já. Hoje era o Silvio Luna, agora mudou para alguém bom também, o Adriano Pires. Amanhã pode ser alguém da quadrilha do PT. Meu. Ô Marco, você como um liberal, explica para a gente, por favor, quais seriam os benefícios diretos, pensando justamente no preço da gasolina, que é o que justamente todo mundo está se importando. Se a gente analisar o povo brasileiro, quando pensa em Petrobras, pensa justamente nos postos de gasolina e no valor altíssimo dos combustíveis. Quais seriam os benefícios de uma possível privatização? O preço na bomba, certo? Preço na bomba. Paulo, isso é muito simples. Quando você tira um monopólio artificial criado por uma empresa estatal, você abre para a concorrência disputar, não só com outros players aí, outros fornecedores do mercado internacional, mas disputar entre si. Então você tem toda uma dinâmica de cadeia produtiva mesmo, onde as pessoas vão negociando, as empresas vão negociando o preço para competir, para poder ter margem, para que ela consiga cobrar com a margem lá na bomba, lá no final, obtendo algum tipo de lucro. Agora, quando você tem um player só, gigantesco no mercado, que representa 90% desse mercado, você estabelece o preço do mercado interno. Os outros 10% vão te seguir. Eles não vão competir com o teu preço. Você coloca a base desse preço. Então, o que se vê muito aqui no Brasil é isso, é a pauta do preço pela Petrobras. Abrindo o mercado por meio de uma privatização adequada, onde você não vai simplesmente transferir de um monopólio estatal para um monopólio privado, você vai quebrar esse monopólio. Aí você também, com uma desregulamentação desse setor e dessa cadeia produtiva, você consegue permitir que players internacionais entrem para investir aqui no Brasil, porque você abre a concorrência. É isso que a gente tentou explicar para o Piperno outras vezes e que eu acho que não ficou muito claro. Então,
com mais Você gente... Só falou bobagem até agora. Com mais gente entrando no mercado... número errado, que eu vou corrigir agora. Bom, mas vamos lá. Vamos lá, então. Fica à vontade, Piperno. Bom. Mas, não, calma lá. Perfeito. Só concluir. Claro, perfeito. Se você tem mais competição, isso empurra o preço para baixo, obviamente, tá? Não vou nem falar, Paulo, com relação a essa questão de investimento na cadeia produtiva, que o Piperno, ele parte de uma falsa premissa de que hoje não tem investimento, mesmo não sendo estatizado, né, a parte de refino do petróleo. Mas ele não entende que você tem uma predominância da Petrobras nesse mercado hoje aqui no Brasil. Fora isso, ele também não entende de desregulamentação. E a pessoa de esquerda não entende de desregulamentação. O pretexto usado para você regulamentar o setor é sempre em prol da segurança do consumidor. Só que esse em prol da segurança do consumidor encarece toda a cadeia produtiva também. Então você tem que fazer uma regulação inteligente, não onerosa, para que isso daí não interfira no preço do produto no final também. Então, tem vários elementos, mas o principal seria isso, para você conseguir trazer outras empresas para o Brasil e investir aqui. Outra coisa, só para usar como um comparativo, quanto mais regulado o setor e quanto mais artificial a regra do setor for, você tem o que acontece com as empresas aéreas aqui no Brasil. Você pode até abrir, mas se você coloca uma condicionante como a empresa brasileira, o capital de brasileiros ou da empresa brasileira tem que ser de 30%, 40%, 50% da empresa aérea, você cria também uma impossibilidade de entrar mais empresas para competirem pelo preço da passagem aérea aqui no Brasil. Muito bem, vamos lá, Piperno, quais são os pontos que você discorda? Não, é tanta coisa que eu estou até olhando para o relógio aqui. Não vai conseguir. Inclusive tem muita arrogância. Mas vamos lá. Então vamos começar. Arrogância, não falei nada. Muito. Agora, então vamos começar pelos números. É mentira que tem 90%. Na verdade, as petroleiras estrangeiras que investem no Brasil, elas já são responsáveis por 20% da produção nacional, esse número está crescendo. E as brasileiras, tirando a Petrobras, por mais 6%, 7%. Inclusive já tem petroleira brasileira tirando quase 50 mil barris dia e crescendo. E aí, Paulo, não tem mais do que esses 20% de estrangeiros, porque também, nos últimos tempos, diminuiu-se um pouco os leilões, né, de outros blocos, de blocos de petróleo, de novos campos. E, por incrível que pareça, tentaram fazer leilão no fim do ano em Fernando de Noronha, numa área lá que é um santuário ecológico, e aí não apareceu nenhum interessado. Mas vamos lá. Dentre esses 20% que nos últimos tempos arremataram blocos, você tem a BP britânica, você tem Total francesa, Chevron americana, Sinopec chinesa, tem vários. E repito, essa participação está crescendo. Você pode chegar lá hoje, entrar num leilão de um bloco, ganhar e explorar petróleo. Não tem mais nenhum limite para isso, né? Nesse sentido, o mercado foi aberto. Há necessidade de que apareçam mais interessados. Agora, e não é fácil aparecer interessado no Brasil, insiste na ideia errada. Porque no Brasil o grosso do petróleo está em águas profundas. É mais caro para tirar e nem todo mundo tem tecnologia para isso. Mas vamos lá, essa é uma parte. A segunda, a do refino. O Brasil tem 12 refinarias e todas elas estão defasadas. Todas elas dependem de mais investimentos. São 11 estatais e uma que foi privatizada em 2021. O governo, a Petrobras, gostaria muito de vender essas outras 11. O general Lula falou isso. Falou, olha, a Petrobras tem que se concentrar na produção de petróleo e não no refino. Então, quem quiser, compre. Então o problema não é só esse, não é só porque está fechado e o governo não vende, a Petrobras não vende. É porque não conseguiu vender ainda. É possível que em algum momento consiga, mas nos últimos tempos não. Serrão, sua vez. Deixa eu jogar um terror nessa discussão. Em seguida eu vou passar para o Marco, porque eu quero justamente ver esse negócio acontecer. São 5 horas e 50 minutos. Então vamos lá, vamos aterrorizar a questão. Por que o Brasil tem que privatizar todas essas estatais? Porque elas, administradas por interferência do governo, não funcionam direito, não atendem ao povo brasileiro, não têm qualidade total de administração. Esse é o primeiro ponto,
Todos concordamos, a maioria concorda com isso. Agora, qual é o problema do refino no Brasil, por exemplo? O refino, as 12 refinarias que nós temos, são ultrapassadas. Por quê? Porque elas têm que ser ultrapassadas, porque elas são de primeira geração, porque não entraram refinarias de última geração e nem vão entrar no Brasil tão cedo, porque a gente não tem mercado para isso. Então, o problema do Brasil é que ele tem que ser primeiro capitalista. Então, quando ele sofreu o choque capitalista, ele vai poder abrir o mercado, privatizar tudo de verdade com correção. Sobre a questão do combustível, o governo foi leviano dizer que a Petrobras dizer que o presidente da República, o governo vai interferir no recálculo, na mudança de preço do combustível. Não vai, essa possibilidade não existe. Vamos dar um fato bem objetivo. Há um tempo atrás, lá no tempo do escândalo do Petrolão, o governo federal, a União Federal, controlava a Petrobras com 82% das ações. Sabe qual é o controle hoje efetivo da União sobre a Petrobras? 36% só. Então, o governo hoje vai ter agora, no dia 13 de abril, a escolha dos novos conselheiros de administração, que são quem comandam de fato a Petrobras, e o governo vai indicar 4. Os outros 7 vão ser indicados pelos representantes de bancos credores, de empregados da estatal. Então, o governo não manda nessa história, não tem maioria para mudar nada. Foi factoide, mentira de 1º de abril, essa declaração de que o governo vai interferir na Petrobras. Agora, a empresa tem que ser privatizada logo. Os bancos, as holdings de estatal do Brasil, todas já venderam para o mercado, já se desfizeram das ações da Petrobras. E quem fez a maior capitalização, Serrão? Quem fez a maior capitalização da era da Petrobras foi Lula. Mas essa capitalização, se ela fosse investigada corretamente, descobrir-se-ia muita falcatrua nela. Mas a pizza não deixou investigar nada nessa capitalização que tem aspectos muito questionáveis. Foi feito. Muito bem. Marco na fila. Queria usar o valor futuro da empresa e do petróleo que nem tinha tirado ainda para diluir os acionistas, porque não tinha dinheiro para colocar no tesouro. Estelionato puro, isso total. Agora vem, cara, meus tempos de mercado financeiro, quando a gente fazia análise de Petrobras mesmo, balanço, tudo. Só um minuto, Constantino, o Marco havia pedido antes a palavra, eu vou passar para você. Vou fazer num tweet. A análise econômica financeira do Piperno, ela não para em pé, porque, de novo, ele não está trabalhando a questão dos incentivos no ambiente de mercado. Ele não entende o que é um incentivo no mercado livre. Isso. Ele não entende só que o mercado, dominado por uma monopolista não incentiva que outros competidores entrem para fazer investimentos bilionários aqui no Brasil. Lá, professor Mas Pardal. o dia que ele entender isso, ele estoura a bolha. E aí você deixa de virar professor Pardal. Vamos lá. Fala, Constantino. O Marco Antônio está bem mais certo do que o Piperno nessa, mas eu vou tentar só dar uma juro que eu ficaria assustado se você dissesse diferente. Não, mas uma leve concessão ao Piperno. Eu escrevi privatizar, eu fui do mercado financeiro, fiz muita análise de balanço, inclusive da Petrobras. O setor de refino, a área de refino é ruim mesmo. É uma área ruim. Então o Piperno tem um ponto quando diz que, mesmo abrindo, não tem muita gente interessada. É uma área de muito investimento de capital pesado e pouco retorno. Já a área de EIP, exploração e produção, é muito melhor. Então a Petrobras fez uma jogada certa do ponto de vista de acionistas, que é o que interessa, né? Quando ela focou mais em EIP. É muito mais rentável. Agora, isso não quer dizer que não possa haver investimento privado em refino, mesmo com as condições difíceis do Brasil. Só que no Brasil é difícil por conta do mastodonte que é a Petrobras, dominando esse mercado e sempre essa discussão de controle de preço, essa espada na cabeça, que mesmo um governo com um ministro liberal como Paulo Guedes flerta com a tentação populista, porque é muita pressão política. Então é preciso privatizar, pulverizar o capital, descentralizar a empresa e deixar o mercado funcionar, porque o mecanismo de incentivos do mercado ele é muito melhor. Quando é uma empresa estatal, ela é capturada por interesses políticos, ela não tem a mesma agressividade para premiar os mais eficientes funcionários e punir os incompetentes. Isso se assemelha muito à autonomia do Banco Central, né? Sim, também, claro. Seria o mesmo raciocínio, né? Da gente tirar justamente da dependência política. Da captura política, claro. Muito bem, Piperno, vai lá.
Então, 30 segundos, rapidamente. Estourou a bolha, não vou nem levar a sério as suas... Vai estourar? Não, as suas pardalices, pelo amor de Deus, não serve mais nem para, enfim, Mobral de curso de economia. Nossa, pelo amor de Deus. Mas é que disse o Constantino... A economia dele é do Ciro Gomes. Ele quer imprimir dinheiro e pagar o Serasa da galera. E o pior não é isso. Aí. E o pior é que Ciro Gomes na veia. O pior é que o professor Pardal, ele atrapalha, porque ele não deixa ninguém mais falar. Tudo bem. Ok, mas em relação ao que disseram Constantino e Serrão, eu acho até que, olha, do ponto de vista técnico, eu vou concordar excepcionalmente com parte do que disse o Constantino, porque, e aí o Serrão vinha falando sobre isso, Paulo, porque o Brasil construiu refinarias numa época de petróleo pesado. Para refinar pré-sal, você precisa mudar tudo. Todas as 12 refinarias. Então esse também é um investimento muito alto. As considerações ideológicas eu vou deixar de lado. Serrão, por favor. Tem que mudar. Então o Brasil precisa primeiro de um choque de capitalismo para que a gente tenha mercado para os produtos além da nafta e do etileno que permitam que exista aqui essas refinarias. A questão é econômica. Ou o Brasil vira capitalista ou isso aqui não vai a lugar nenhum. Vai ser sempre uma colônia de exploração. E leia o Lanterna de Popa de Roberto Campos, que era um cara de direita e liberal, Constantino, mas eu adoro os textos dele. Era genial. Nossa, que revelação bonita. Eu já falei isso aqui. Sexta-feira é incrível. O Piperno recomendando um livro que eu assino embaixo. E não é 1º de abril, tá? Piperno, e isso aqui, não é mentira de 1º de abril, não. Piperno. Ele concorda mesmo com a qualidade do livro. Piperno, quando é que você vai... Na época, o Roberto Campos era chamado pelos pipernos da época de Bob Field. Vou falar um negócio. Quando é que você vai recomendar um livro do Constantino, hein? Não tive a oportunidade de ler ainda, mas o Roberto Campos tem textos sedutores, embora eu discorde de muita coisa. Mas ele escrevia como poucos. Marco, por favor, para a gente fechar. Não, eu fico feliz que o Piperno admitiu que ele está cedendo aqui para o espaço liberal. Eu acho que ele ainda vai estourar a bolha dele. Você vê como que é o negócio. O nosso trabalho cotidiano é tentar estourar a bolha do Piperno, que representa a mentalidade da esquerda festiva brasileira. Você vê como que a minha cabeça é bem mais aberta do que a sua. Não, eu sou capaz de elogiar alguém que pensa diferente de mim. Eu fui criado com o texto socialista. Isso. O problema é que eu não consigo olhar para trás e elogiar um texto socialista ou de origem socialista. Esse é o único problema. 3 em 1. Jovem Pan. Bateu a vontade de almoçar frutos do mar em casa? Pede Coco Bambu. Quer surpreender os convidados com um jantar especial? Pede Coco Bambu. Com o app Coco Bambu, você pede o seu prato favorito e ainda ganha uma cocada grátis. Viva essa experiência no conforto da sua casa ou onde você estiver. Delivery Coco Bambu. O melhor restaurante do Brasil vai até você. Três em 1. Jovem Pan. O programa Centrão amplia as bancadas e o poder, inclusive na janela partidária. Nós vamos acompanhar agora na tela o tamanho dos partidos na Câmara dos Deputados. O maior partido hoje do Brasil é o PL do presidente da República, Jair Bolsonaro, que saltou de 2019 para 2022 em 40 deputados. Agora tem 73. O PT aumentou 2 aí na conta, de 54 para 56 parlamentares. O Progressista aumentou de 38 para 50 deputados. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, conversando um pouco justamente sobre o avanço de alguns partidos no que se refere ao tamanho dentro do Congresso Nacional. O União Brasil, a fusão de democratas com o PSL, reduziu de 81 deputados para 47. Aí nós temos republicanos com um aumento de 15 deputados, o partido de Gilberto Kassab aumentando em 8 parlamentares e temos aí justamente a diferença entre parlamentares que tiveram aí a sua migração para parlamentares que tiveram a migração para uma fusão partidária. Deixa eu trazer para a análise do nosso time aqui justamente a respeito desses crescimentos. Um destaque forte para o partido do presidente Bolsonaro, não é, Constantino? Para mim, essa é a grande análise que tem que ser feita desses números, né? Essa turma do Centrão Fisiológico, que ocupa ali, eu acho que é a maior parcela do Congresso, né, cá entre nós, porque no Brasil não tem muito partido com coloração ideológica. Essa turma vai para onde aponta o vento, é que nem biruta de pôr de gasolina. Se o partido que mais cresceu foi o PL do presidente Bolsonaro, isso me diz que a turma que realmente
futuro, dependente de acertar o cavalo certo ali na aposta política, está escolhendo o cavalo do Bolsonaro e não seguindo as pesquisas do Piperno. Então, isso é boa notícia para o Bolsonaro e talvez explique o nervosismo crescente do Lula. Fala, Piperno. Não, primeiro que o Lula não está nervoso. O Lula está circulando por aí, falando até algumas barbaridades e tal, mas se discute se ele pode ou não fechar no primeiro turno. Agora, veja, por exemplo, aqui em São Paulo, essa banda do PL que sabe para onde o vento assopra, né? 7 deputados do partido, 7 deputados estaduais participaram esses dias aí de um evento de agravo ao governador Rodrigo Garcia, o que deixou o presidente da República furioso da vida, porque, afinal de contas, ele lançou aqui em São Paulo o ministro Tarcísio. Ora, como é que o PL, que deveria apoiar o ministro Tarcísio, pega metade da sua bancada e leva aí para um evento de desagravo a Rodrigo Garcia, jurando apoio a ele, inclusive. Né? Mas, Roberto, a pergunta é a seguinte: o Centrão realmente hoje domina a esfera legislativa? Há uma dependência de qualquer presidente da República para esse grupo político? Paulo, o presidente Jair Bolsonaro é um fenômeno eleitoral. Eu tenho conversado com muita gente que tem vivência longa em política e talvez o único fenômeno político eleitoral que se aproxime do presidente Jair Bolsonaro tenha sido o presidente Getúlio Vargas, né, que é de uma outra linha ideológica, um outro pensamento. Então, eu acho que é o contrário, né? Eu acho que é como o Constantino falou, os políticos que conhecem esse jogo político eleitoral já sabem em que direção o eleitor vai. E a gente tem um fator também importante esse ano, que a coligação só é possível nas candidaturas majoritárias para governador e presidente. Não é possível nas candidaturas a deputado. Então, os partidos têm que formar o que se chama de chapa puro sangue. Eles não podem mais se juntar. Então, é natural que haja uma migração de parlamentares para o PL. Eu acho que o PL vai aumentar significativamente a sua bancada no Congresso Nacional e nas assembleias, e vai acontecer um outro fenômeno também. A quantidade de candidatos bem votados nas nominatas do PL vai ser muito grande. Então, quem entrar na disputa dentro do PL, né, que na verdade quem já entrou, porque o prazo já acabou, vai precisar de uma quantidade de votos relativamente elevada para conseguir se eleger. Paulo, para a gente fechar, 1 minuto. Não, primeiro, rapidamente, o Perno está dizendo que o Lula está circulando por aí. Eu queria saber por onde o Lula está circulando. Aliás, tem um monte de gente com ovo na mão querendo saber por onde ele está circulando, porque ele anda escondido. Eu vejo bastante o presidente Bolsonaro circular e chegar em todas as capitais e ser recebido, ovacionado e tal. Então, não sei exatamente por onde o Lula anda circulando. Talvez dentro da casa dele, dentro do triplex dele. Eu tô longe, mas não sei quem tá. Você viu o Lula? Você já viu o Lula em algum lugar, não? Onde foi que você viu o Lula? Eu já vi. Inclusive em evento de sindicato. É igual o Piperno estava na festa da tem uma coisa. Não, responde aqui. Onde foi que você viu o Lula nas ruas? Recentemente. Ao vivo. Nas ruas, ele tem mais o que fazer do que ficar passeando por aí, né? E tem mais uma coisa, e ele é cidadão do mundo também, né? Porque ele é recebido também no primeiro mundo, isso gasta tempo. Não é o outro, que só é recebido por autocrata. Então, recebido na França, recebido lá na França, que ninguém conhece. Ele não vai lá dizer Putin é da paz. Ele não vai dizer Putin é da paz, lembra? Eu quero ver ele ser recebido em Congonhas, eu quero ver ele ser recebido na rua, na Avenida Paulista, eu quero ver ele ser recebido no aeroporto, fazer motociata. Vamos falar um pouquinho de Rússia agora, porque a gente está perto de bater aí 50 dias de guerra no leste europeu. Nesse tempo surgem de vez em quando algumas pequenas possibilidades de tréguas, como a gente já relatou por aqui, de acordos de paz que infelizmente não avançam. Continuam os bombardeios, os ataques, vidas que se vão e os prejuízos financeiros que obviamente ficam. Analistas internacionais duvidam que essa conta caiba nos cofres russos. Os reflexos também chegam aqui no Brasil e os sinais já começam a aparecer na nossa economia. Para o presidente Jair Bolsonaro, quem ganha a guerra é quem tem mais canhão. Vamos conversar um pouquinho justamente com o nosso time para entender um pouco desse panorama atual. É uma marca de 50 dias que a gente vai conversar agora. São 5 horas e 38 minutos para você que nos acompanha em todo o Brasil. Alfredo, eu quero que você possa dar um pouquinho de detalhamento aí do que você enxerga, o que você vê, até onde essa história pode vir a chegar e, com certeza, se a gente pode ver isso com um ponto final em algum momento.
Verdade, Paulo. É uma grande pena. Eu tenho essa guerra como o maior fracasso diplomático do planeta, de todos os tempos. Veja só, a Europa nunca conseguiu resolver nada, mesmo no próprio continente. Vide Guerra da Bósnia, não sei se vocês se lembram. Estados Unidos atravessa o Atlântico para parar com a carnificina. Olha só o que está acontecendo agora. Por que não o diálogo com relação à não entrada da Ucrânia na OTAN? Por que a comunidade europeia nunca efetivou esse diálogo intenso? Cadê a China? Por que a China está silente? Por que os Estados Unidos está tão quieto, deixando as coisas acontecerem? Putin está destruindo homeopaticamente a Ucrânia, um país que vai ser irrecuperável, fracasso econômico, fracasso social, crise humanitária, com o resto de suas bombas. Na verdade, isso não é uma guerra, isso é uma invasão. E a gente tem que se perguntar, cadê a Europa? Cadê você, Macron, que fica botando o dedo na Amazônia, não pega um avião, vai lá conversar com o Putin? Tá com medo dele? O que acontece com a Alemanha? O que acontece com o G7? O que acontece com a Grã-Bretanha, com a Itália? Todos calados, mudos, cada um pensando no seu turismo, na sua receita e usando esse inexperiente, esse artista de mau gosto, Zelensky, para ficar degradando e desgastando a Rússia. Realmente, a Rússia vai sair muito desgastada numa questão internacional geral, mas mais desgastada que a Ucrânia não vai sair. E olha só, dizem ainda que a Rússia vai faturar. Imaginem só, vai faturar com o gás, vai vender mais caro. Olha só, à custa de vidas humanas, a Europa não faz nada. Então, sinceramente, a minha análise, Paulo, é que essa diplomacia mundial está falida. Os diplomatas europeus tinham que voltar para casa e ser substituídos, porque lá na Europa eles não resolvem nada. Constantino, os Estados Unidos, você está por aí, pode trazer mais informações, estão prevendo justamente uma nova intensificação aí de medidas restritivas e de sanções à Rússia já nos próximos dias, nas próximas semanas. Você acredita na efetividade disso? Não, Paulo, desde o início eu sou muito cético com isso, né? Houve um erro diplomático muito grande, um erro inclusive de comunicação e de intenção real do governo americano, do governo Joe Biden, de mostrar para o Putin que se ele fosse atravessar uma certa linha, haveria de fato uma consequência até militar. Desde o início o Joe Biden errou em tudo que se pode imaginar na diplomacia e no alerta necessário e crível ao Putin. Então, o Putin está sofrendo com o impacto da sanção econômica, mas ele não vai recuar por conta disso. Pelo contrário, existe o risco dele tentar intensificar a guerra. Nós vimos agora um ataque que cada um atribui ao outro, mas com toda certeza foi um ataque russo na estação de trem em Donbass, que estava saindo para levar refugiados, né? Eu, inclusive, vi imagens do local, tive acesso, a gente está fazendo trabalho humanitário e me mandou do local, né? Uma cena muito triste, muita gente morta. Então, é um negócio horroroso e a Rússia deve intensificar, porque isso a gente aprende na arte da guerra do Sun Tzu, né? Nunca deixe o seu adversário sem qualquer alternativa. O Joe Biden gosta de inflamar a retórica e não fazer uma ameaça crível militar. Isso é a pior combinação que existe. O Putin está lendo esse recado e o Biden já começou a falar em mudança de regime na Rússia, em tentar sufocar ao máximo a sobrevida política do Putin. Como é que o Putin vai reagir a isso tudo? Ora, ele vai ter que ter alguma coisa para mostrar de vitória nessa guerra para consumo interno. Então, você não oferecer uma exit strategy, uma saída honrosa, digna, entre aspas, para o Putin, nessa situação toda, é você querer que o Putin intensifique os ataques. É o que está acontecendo. Ô Marco, se a gente for analisar, a guerra nas primeiras semanas obviamente tomou o noticiário, enfim, todos ficaram extremamente impactados com o que acontece, mas ao longo do tempo, isso é um fator e uma característica muito grande desse período de guerra, a coisa vai entrando no cotidiano, né? E parece justamente algo comum, e na realidade não é, né? Não, de longe, é algo completamente incomum, principalmente para as pessoas que estão sendo... aí que estão sofrendo nesse ambiente, nessa zona de conflito. Não só na Ucrânia, mas nos países vizinhos que estão recebendo uma massa de refugiados aí inacreditável. Quer dizer, para mim, esse drama de lidar com refugiados também mostra muito o impacto do terror que é você viver numa zona de conflito. Mas, ao mesmo tempo, Paulo, eu acho que isso é fruto, sim, isso é produto da inabilidade de uma série de governos ocidentais que permitiram, de alguma forma, a intensificação, não só o início do conflito, mas, como disse o Scaff e o Constantino agora,
essa perpetuação dele. Essas lideranças, elas poderiam articular uma saída diplomática, poderiam contribuir para uma mesa de conversação entre Ucrânia e Rússia para permitir que isso daí terminasse o quanto antes. E você vê o Biden agindo que nem um retardado, um débil, né? Uma pessoa débil, uma pessoa que não tem nenhuma capacidade de articulação diplomática dos Estados Unidos nessa conjuntura. Então é triste mesmo você ver que... eu não sou de ficar elogiando também líderes. Por exemplo, eu vejo o Zelensky, sim, uma pessoa corajosa, tiro o chapéu para ele, resiliente. A Ucrânia está unida em torno dele, mas o Kawaguchi já falou, ele não é unanimidade, como nenhum político é. E ao mesmo tempo eu olho com um pouco de receio, porque ele fechou os partidos de oposição, quis criar uma unidade comunicacional e de informação na Ucrânia. Então, quer dizer, os ucranianos estão perdendo assim, os ucranianos e os russos são os que mais estão perdendo nessa história toda. A gente está falando de um grupo de pessoas, né, que estão disputando esses conflitos, mas quem perde é todo o resto, né? Ucrânia e Rússia principalmente. Constantino, você me pediu a palavra, por favor. Antes de passar para o Piperno, porque isso é importante, a sua pergunta é muito boa, e eu acho que eu não posso deixar passar batido uma reflexão aqui, que talvez seja a doença do Ocidente a que o Alfredo até se referia, a Europa acima de tudo, com essa diplomacia fofa, com Macron, né, e companhia. Veja, guerra é incomum hoje em alguns locais do mundo. As guerras sempre foram a regra. A história da humanidade é uma história muito violenta e sangrenta. É muito importante a gente fazer essa reflexão aqui para nunca tomar paz e liberdade como coisas garantidas, que é a grande doença infantil dos progressistas. Eles acham que tudo vai se resolver num chá das 5. Vamos numa cerveja, no bar, né, como disse o Lula, vamos chamar o Putin e o Zelensky para conversar. Isso é uma visão ingênua, infantil, romântica e boboca de mundo. O mundo é feito de guerras. A Europa sofreu tanto com guerras que ela pariu essa visão estética e romântica e está colhendo os frutos disso. Quando não é o xerife Estados Unidos para impor respeito aos inimigos da liberdade, quando o xerife cochila, o mundo fica mais arriscado porque os inimigos ficam mais ousados. Você, Piperno. Não, de fato, a Europa... Aliás, quem disse isso outro dia foi o Robert Gates, né, que já foi diretor da CIA, governos Bush e fim do governo Obama, que a Europa ela estava de férias há quase 30 anos e agora ela tem que acordar. E o que ele quis dizer com isso? Exatamente que desde o momento da Guerra da Bósnia, que o Alfredo citou, não acontece mais nada por lá. E veja, a Guerra da Bósnia foi basicamente uma guerra de fragmentação de um país. Não foi um conflito de um país contra outro, um país invadindo o outro, como a gente vê agora. Então a Europa passou 77 anos, veja, o mais longo período em todos os tempos, 77 anos, sem ter praticamente nenhum conflito interno, né, entre países. E agora realmente ela acorda e é óbvio que ela realmente demora a reagir, até porque há muito tempo a Europa não tinha isso em casa. Meio que se desacostumou a isso. E no caso da Bósnia, sim, enfim, os Estados Unidos, com o presidente Clinton à frente, foi lá e resolveu o que tinha que ser feito. Agora, no caso da Rússia, é uma série de componentes aí. Primeiro, quando se fala que o Zelensky tem que oferecer alguma coisa, é óbvio que ele não é o estadista dos sonhos, mas também a gente não pode imaginar que um governante aceite candidamente ceder um pedaço do seu país, aceite que seu país seja amputado. E é exatamente isso que a Rússia quer. Até porque aquela parte leste da Ucrânia, já mais pertinho da Rússia, aquela parte é muito rica também em gás. Calcula-se aí que tem reservas aí de 1 trilhão de metros cúbicos, que é uma enormidade. E veja, a gente está falando de gás, que é um dos produtos mais rentáveis para a Rússia. Imagina o Ocidente apertando esse boicote, essas sanções, até mesmo contra o gás da Rússia, no médio e longo prazo, a partir do momento em que a Ucrânia estivesse reconstruída, ela se tornar um player internacional e concorrente da Rússia para isso. Segunda coisa, é bem verdade que esse é um dos paradoxos dessa guerra. A guerra, de certa forma, obriga, olha que coisa maluca, o Ocidente
a financiar Putin. Por quê? Porque o petróleo e o gás ficam muito mais caros. São os dois grandes produtos da Rússia. E quem compra isso da Rússia? Principalmente a Europa. Então, a Europa acaba, de certa forma, financiando esse esforço de guerra. Agora, isso também tem um prazo. Isso não vai continuar para sempre, porque todo mundo está procurando substitutos, outras fontes. Então, lá na frente, é possível que essas sanções, aí sim, elas exerçam algum tipo de pressão que Putin ainda não sentiu. E uma coisa que até me chamou a atenção ontem... Para fechar, Piperno, por favor. Sim, você vê, internamente ainda não há muita demonstração de que a Rússia, de fato, já esteja sentindo esses efeitos. Mas a indústria automobilística da Rússia, no mês de março, já produziu 65% a menos do que em março de 2021, até por falta de componentes. Então, talvez isso possa ser ampliado. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News e são 5h50. Alfredo, vamos continuar a nossa discussão a respeito aqui da guerra, porque eu queria fazer um comparativo, até para que vocês pudessem também fazer uma análise em relação a isso, a respeito do que aconteceu no 11 de setembro. Eu vi muitos analistas de guerra fazendo uma certa comparação do fato que acontece hoje no leste europeu ser tão relevante, pensando na geopolítica internacional, quanto foi o atentado em Nova York, nos Estados Unidos, em 2001. O que você pensa sobre isso? Eu entendo que são fatos completamente diferentes, Paulo, pelo seguinte. O 11 de setembro foi, na verdade, uma agressão aos Estados Unidos. Era para mostrar que os Estados Unidos tinham que sofrer em virtude de determinadas ações no Oriente Médio. E é isso que aconteceu. E a partir de então, os Estados Unidos começaram a pensar diferentemente em segurança, a aumentar a segurança, a ver o mundo de uma forma diferente, porque eles não entendiam que eles poderiam ser vulneráveis daquela forma. O que está acontecendo na Europa hoje, Paulo, é um chamado de atenção. Imagine aquele leão, segunda maior potência militar do mundo, sendo esquecida pela Europa. Ninguém conversa com Putin. Para que conversar com Putin? Deixa ele lá, deixa ele empobrecer. Estados Unidos, o presidente Biden assume, esquece a conversa com Putin. Aí o que ele faz? Opa, peraí. Eu sou a segunda maior potência militar do mundo, vocês não vão ficar sem conversar comigo, não. Vou lá para a China, se une com a China. E aí que vem a perda de timing dos Estados Unidos. Antony Blinken é o pior secretário de Estado que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi uma pessoa tão apática ser secretário de Estado da maior potência do mundo. Putin, na verdade, está dizendo, olha só, agora eu estou na mesa. Vocês nunca mais vão poder fazer nada sem me chamar. Sabe por quê? Porque vocês não querem conversar? Então eu vou invadir. Eu sou a segunda maior potência militar do mundo, estou criando a Eurásia, vocês perderam o timing e isso para mim, homeopaticamente, destruir a Ucrânia é troco. Então esse é o grande problema do Ocidente, Paulo. Perderam o timing, esqueceram de conversar com o Putin e ele fazendo essas atrocidades, ele só está ganhando. Sanção, ele nem está ligando para isso, porque a China vai dar total cobertura à Rússia em tudo isso que ela está fazendo. Constantino, vou te dar um minuto para você comentar a respeito disso, pois esse é um evento de redefinição aí da balança geopolítica, não é? Sem dúvida, e o Alfredo tem um ponto, porque a Rússia tem um PIB do tamanho da Flórida. Economicamente é insignificante, o que não é o mesmo para a China. Então a China está olhando tudo isso com muita atenção, porque as sanções econômicas, elas penalizam a Rússia, mas a Rússia sobrevive, o preço do gás e da energia subiu, do petróleo, e ela está tendo ajuda da China. Mas a China está de olho em um movimento em Taiwan, alguma coisa assim, o impacto econômico para a China, tirada do sistema global, é muito maior, mas também para o mundo. O Ocidente está disposto a pagar esse sacrifício para proteger as liberdades e as democracias ocidentais das ameaças euroasianas? Essa é uma pergunta que está na mesa e ninguém tem a resposta, porque é doloroso demais. Nós estamos vendo uma palhinha disso. Então o Putin quer falar grosso sem ter condição econômica para isso, mas ele tem ogiva nuclear. Muito bem. Marco Antônio, por favor. Paulo, eu acho que a melhor saída para o conflito é diplomática e a Ucrânia sozinha não tem capacidade de encontrar essa saída. Ela precisa dos atores ocidentais, precisa que esse mecanismo diplomático funcione. E, infelizmente, quem deveria liderar isso não tem mostrado qualquer tipo de liderança na figura do Biden, da Kamala Harris e do Departamento de Estado americano. Piperno, para a gente fechar.
Muitos autores têm escrito nesses últimos dias sobre uma nova ordem policêntrica, né, definida por vários blocos e não mais por poucos blocos como a gente tem hoje. E sobre isso recomendo, inclusive, um livro que eu acho premonitório. Chama Nova Ordem, do Henry Kissinger. Acho que é o último livro que ele escreveu. No Brasil são pagos pelo Ministério Público. Considerando os benefícios como auxílios moradia, transporte e alimentação, o salário médio chega a R$ 41.359 no caso dos procuradores regionais da República. Passa do teto de R$ 39.293 do funcionalismo público. A menor remuneração média do Brasil é do produtor de cacau, que ganha, em média, R$ 816 por mês. Criadores de jacaré e pugilistas também ganham menos de R$ 1.000. O levantamento foi feito pelo site Poder 360. Então, o que a gente vai fazer, então? Nós vamos diminuir a carga horária dessas pessoas que eu citei para a gente poder fazer uma distribuição melhor de renda? Olha, William, ou seja, o verdadeiro cacau tá lá com os procuradores, né? Veja, isso aí é um vício do Brasil patrimonialista, é um vício do Brasil que acabou sendo tomado, de certa forma, sequestrado aí por algumas elites, que acabam se espraiando também pela elite do próprio funcionalismo. Então, há uma pequena casta aqui no Brasil que ela tem, por exemplo, 2 meses de férias por ano. Você tem magistrados, você tem gente aí do Ministério Público que tem esse privilégio. Eu acho, por exemplo, que gente médicos, enfermeiros, gente que estava na linha de frente lá, por exemplo, no combate à Covid, poderia ter, assim, algum tipo de reconhecimento a mais, algum tipo de privilégio mesmo, né, nesse curto prazo. Agora, essa turma aí está há muito tempo mamando. E não são só eles, não. Tem uma série de outras categorias que recebem, inclusive, muito acima da iniciativa privada. O fato é que o Brasil, nesse sentido, ele precisa sim fazer uma reforma administrativa de verdade para acabar com esse tipo de privilégio. E veja, porque há privilégios no funcionalismo público, federal, civil e tal, e também entre os militares, que não foram atingidos pela última reforma administrativa. Então o Brasil vai criando as suas elites dependendo de quem está no poder. É por isso que há esse tipo de distorção. Ô Marco, por que eles não mexem nessas aposentadorias bilionárias? E em casos como esse aí, é tão difícil a gente fazer uma reforma administrativa para corrigir algumas distorções? Ou você acha que está tudo bem e faz parte do mercado? Você é um liberal? Pelo contrário. Primeiro, eu fico intrigado com a fala do Piperno. Queria saber que tipo de socialista ele é, porque ele se apresenta como uma esquerda, mas agora eu vi que, né, ele não gosta muito desses privilégios. Não gostamos de alguns servidores públicos. Não gostamos de privilégio. Dos altos cargos, da estabilidade, da vitaliciedade. Não falei disso. Mas eu estou falando agora. Ah, bom. Vitaliciedade, estabilidade, esses elementos são péssimos para a administração pública e deviam ser arrancados, né, do ambiente administrativo dos servidores públicos. Ok, nesse momento te dou o poder. Reformula tudo agora. Então, arranca isso daí, acaba com a estabilidade, acaba com a vitaliciedade, o recall no Poder Judiciário de juiz que age fora das atribuições do seu cargo, Ministério Público idem, né? Tem que conseguir tirar o cara rápido. Suspende os 9 ministros. Quando ele erra. Aqui tem muita prerrogativa, você tem ampla defesa, contraditório devido ao processo legal. Tem que ter? Tem, mas aqui é muito lento e existe um processo administrativo disciplinar feito de maneira muito corporativista. O juiz que erra, ele é aposentado compulsoriamente. O juiz que comete ilícito, ele é aposentado compulsoriamente. Isso daí não é penalidade. E às vezes a gente vê alguns crimes hediondos, horrorosos, e a punição não existe. Então, existe uma necessidade de reformular todo esse ambiente, esse arcabouço jurídico com relação ao servidor público no Brasil. Só que essa é uma das piores reformas a serem feitas, porque o coração do funcionalismo público bate em Brasília do lado dos gabinetes, dos deputados e senadores. E eles
sofrem uma pressão violentíssima e é impressionante. Se tem uma coisa que é tabu nesse país, é discutir estabilidade de servidor público e a remuneração de algumas classes específicas de privilegiados, principalmente a magistratura brasileira. O coração da administração pública bate ao lado do gabinete do deputado. É como se fosse um balão de oxigênio, é isso? Não, eles fazem uma pressão muito intensa nos deputados e os deputados eles são, de alguma forma, engolidos por essa classe para promover esses incentivos. Tanto que você vê que a reforma administrativa constantemente, que ela entra no debate público e ela é desidratada por conta exatamente desses grupos de interesse que ficam fazendo lobby constantemente em Brasília. Constantino, passo para você o bastão do poder e a partir deste exato momento você pode mudar a estrutura administrativa do país ou pode permanecer assim? Eu continuo com essa média salarial? Não. Claro que quando a gente compara o salário médio, ainda mais do judiciário no setor público, com a renda média dos pagadores de impostos, existe aí um abismo e isso mostra como é desigual o país, como existe, na verdade, uma casta privilegiada e como a luta de classes no Brasil não é entre empresário e trabalhador. É trabalhador e empresário de um lado contra, muitas vezes, parasitas do outro lado. Não quer dizer que todo servidor público é um parasita. Tem muito procurador sério, tem muito funcionário público sério, mas existe sim um mecanismo distorcido de incentivos. E esse é que é o problema. Eu não gosto de pensar o que eu faria se eu fosse um déspota esclarecido, porque esse caminho é muito tentador, mas ele não é sustentável a longo prazo. Ninguém quer um despotismo esclarecido. E é aí que está o problema. Tem que negociar com um Congresso que é alvo de captura e de muita pressão desses mesmos servidores públicos, que tem lá todo mundo lotado em gabinete, tem uma simbiose enorme e a gente vê como é difícil. Foi o motivo da saída do Paulo Ebel, um liberal que era o secretário de desburocratização do governo Bolsonaro e que quando a reforma administrativa não andou, demorou a ser enviada, ele pulou fora. Né? É do jogo, pelo menos esse governo é um governo que quer, que aponta na direção certa, em que pese boicote interno e externo. Agora, imagina o que acontece se volta a turma que o Piperno defende. Eles não pensam assim, eles querem mais privilégios, mais regalias, mais estabilidade, mais desconexão com a realidade e com a meritocracia. Gabinetes maiores. Eles não ligam para essas questões que são essencialmente liberais. Né? De limitar o tamanho do Estado, o Leviatã, o poder e por aí vai. Eles querem aumentar. O Lula já está querendo criar o Ministério do Povo Indígena. Quer dizer, mais um esqueminha ali para lotar alguns apaniguados, alguns coleguinhas e ongueiros. Né? Então, é tudo uma grande palhaçada. E é muito difícil nós, como cidadãos, como trabalhadores, pagadores de impostos, lutarmos contra isso. Porque tem que passar pelo crivo daqueles que estão encastelados dentro do esquema. São 5h45. Serrão, eu não vou te dar só o poder, eu vou te dar a Constituição. Então você tem a força e tem a lei. Como é que a gente muda o jogo? Olha, só tem um jeito de mudar isso. O velho comunista João Saldanha, o comentarista esportivo que o Brasil consagrou, ele tinha uma frase muito boa: ninguém é filho de chocadeira. Para que vale dizer isso? O Congresso Nacional, os políticos brasileiros não vão querer fazer reforma administrativa, porque eles são os beneficiários diretos das mordomias que são geradas no poder público. Então, eles não vão mexer nas mordomias supostamente que existam e existem também no Poder Judiciário, no Ministério Público Federal. Não vão mexer nisso. E se mexerem, o Ministério Público Federal e a própria Justiça e o próprio Judiciário vão agir para garantir que esse direito adquirido não seja removido. Então, nós temos um impasse institucional. Então, diante da realidade, já que você não consegue mudar a realidade da maneira ideal, a gente tem que tentar melhorá-la da maneira dando eficiência à máquina estatal. Gradualmente, tem que reduzir a quantidade de gente que precise operar essa máquina, esse é o primeiro passo, e o passo concomitante fundamental é a informatização disso, é a criação de um governo cidadão, de um governo onde a inteligência artificial vai ajudar a resolver muita questão burocrática, o que vai diminuir o custo de pessoal drasticamente dentro desse setor. Então você vai ter que mexer também, teria que mexer, lógico, você vai ter que eleger melhores representantes que tenham em vista que é preciso diminuir o número de gente no parlamento, quantidade de assessores, quantidade de deputados. Para que
tanto deputado? Para que 513 deputados federais? Para que, por exemplo, aqui em São Paulo, 70 deputados estaduais? É muita coisa, é muita gente. Piperno tocou isso no começo do programa e é fundamental lembrar 94 isso. 94 deputados estaduais. É, muita gente, é um excesso de gente, excesso de parlamentar. E quantos assessores esses caras têm? O que dá margem às malditas rachadinhas e outras irregularidades. Mas como é que eu vou acabar se eu tenho no processo eleitoral, como moeda de troca, os cargos comissionados? Porque eu não tenho dinheiro para fazer campanha. Aí eu faço campanha e ofereço em troca os cargos comissionados para aqueles políticos, para os amigos que votaram em mim. É assim que funciona, Piperno, em todas as esferas da administração pública? Como não tem mais dinheiro para fazer campanha, eu iria agora o fundo eleitoral irriga todas as siglas com quase 5 bilhões de reais. Então existe dinheiro. É o comunismo, né? É o socialismo do fundão. Existe muito dinheiro. É uma questão de socialismo que, inclusive, quem vota nisso aí é o Centrão, essa turma toda, que não é exatamente... A esquerda votou contra? Seguidores de... A esquerda votou contra? Eu sou a favor do fundo. A esquerda votou contra? Não. A esquerda e a direita votaram juntos. A esquerda votou contra? A esquerda e a direita votaram juntos. E emanados disso aí. Até porque na hora de colocar a mão no dinheiro, há de fato uma, digamos, quase que uma coalizão nesse sentido. Uma coalizão do mal, diga-se de passagem. Todo mundo quer um pedaço do bolo, todo mundo quer um pedaço de bolo, isso é óbvio. Quer dizer, e um joga a culpa no outro, porque veja, quem criou a maioria dessas estatais não foi a esquerda, foram os militares do governo. Quem encheu a máquina pública com 8 mil funcionários militares, que agora acabam ganhando 2 salários, não foi a esquerda, é quem está no poder agora. Essas coisas não são bem assim. Quem tirou, por exemplo, médicos de regiões remotas do país do Brasil, tem mais ou menos 1000 cidades. Hoje que não tem nenhum médico lá pelo fundão. Falaram que iam substituir o pessoal do Mais Médicos, tem gente esperando até hoje. Você sabia que acabou de sair uma notícia sobre o Mais Médicos, inclusive, tá? Pois é. Falando de trabalho análogo à escravidão em prol de Cuba. Precisa ter realmente médico. Dinheiro de trabalho análogo à escravidão para ter mensalão para Cuba, para pagar o Fidel. São mais de 1000 cidades, mas aqui não tem nenhum médico. Agora, isso é bonito falar aqui. Eu acho o seguinte, eu não sou contra a estabilidade em algumas categorias, já falei isso, por exemplo, professor, saúde, gente da saúde, médicos, enfermeiros, pesquisadores, eu acho que eles poderiam sim ter estabilidade, eles precisam ganhar mais e é por isso que eu disse antes que há necessidade que ocorra uma reforma, porque isso está desproporcional. Gente lá do judiciário, assessores parlamentares, esses caras estão recebendo, estão levando um quinhão muito grande disso. Então, e quem de fato trabalha, está à míngua. Só que os donos do poder não querem discutir isso, não aceitam discutir isso. Na hora que você vai falar em reforma administrativa, o lobby violento em Brasília, como o Marco ressaltou, funciona e isso sai da pauta. É uma votação que não vai acontecer porque ela não interessa a quem manda. É isso. E Serrão, mesmo quando a reforma é apresentada apenas para novos servidores, como fez o governo. E só para extrapolar um pouco, além da estabilidade, tem uma coisa que existe no papel, mas não é exercida, que é a avaliação periódica do servidor público, é feita para inglês ver, então eles não são de fato reavaliados com uma constância adequada e de maneira séria. Então é tudo para inglês ver, é papelada. Assina aí e tal, estamos te reavaliando. Ótimo. E outra coisa que devia existir e ser utilizada e empregada de maneira séria no Brasil não se chama estágio probatório. Durante o período do estágio probatório você pode demitir a pessoa de maneira automática se ela não cumprir a função a qual ela está destinada naquele concurso público. O Bolsonaro usou isso muito bem com ministros e tudo e foi dispensando a turma que ele não queria, não estava acompanhando ele. E eu vou até fazer uma observação em relação a isso. Isso é para concursar. Até criou estatão. Ele está testando o trabalho do cara. O cara não funcionou, não está de acordo com ele, ele tirou. Mas isso é Constantino, deixa eu fazer uma provocação em relação ao que o Piperno falou dos militares que hoje... São quantos militares que você falou? 8 mil. 8 mil militares. Mas não foi o investimento, a ideia de colocar esses militares ali, acompanhando os ministérios para evitar o roubo, a roubalheira que tinha na época do antecessor? Não necessariamente. Tá aí o resultado, né? Veja que os militares são, via de regra, bem treinados, patriotas e a história mostra mais honestos do que a média.
na política. Então, sem dúvida, é uma forma de blindar, sim. Agora, pagar mais ou excluí-los de algumas reformas, veja, desde a redemocratização, por uma vingança, por uma picuinha em relação ao regime militar, que as Forças Armadas vêm sendo sucateadas no Brasil pela esquerda. Fernando Henrique Cardoso, Lula, vêm sendo sucateadas. O Lula foi comprar até enfim, submarino francês, caça sueco, até isso. Um alto esquema de corrupção nisso. Tá lá em construção. Tá lá em construção. O caça foi com medo da Venezuela, porque saiu um aviãozinho, o caça saía da Venezuela, destruía Brasília e nós não tínhamos capacidade para defender o território nacional. Não foi isso, Serrão? Foi, em certa forma, sim. Mas os processos não foram honestos nesse caso do governo Lula. Então, é preciso pensar, entender que os militares entraram nessa jogada no governo Bolsonaro para dar uma contribuição de eficiência à administração pública, porque eles têm capacidade burocrática. E fizeram um trabalho que está acontecendo, que está andando. Mal ou bem, está andando. Você teria carência de pessoal se não fossem esses militares. Você gastaria muito mais para fazer concurso, incharia muito mais a máquina pública do que ela já é, se você não aproveitasse aqueles que já estão ali por carreira, por concurso. O militar não entra de brincadeira no serviço público, ele entra por concurso, por mérito. Ele estuda para poder evoluir na carreira. Mas, Marco, essa coisa de ter 2 salários, rapidinho, 30 segundos para você. Como assim? O do militar, ele tem o salário dele que ele recebe lá. Se estiver de acordo com a Constituição e com a legislação, eu sou contra privilégio. Eu acho que tem que extinguir todos os privilégios. Eu já fui muito enfático com relação a, inclusive, tirar do texto constitucional tudo que você puder tirar. E não só privilégio para a área pública, mas direitos sociais. Isso daí tinha que ser tudo a nível infraconstitucional, tinha que ser no âmbito do parlamento. Se o privilégio for contrário à lei, tem que tirar. Agora, tem que tirar os privilégios que estão na lei e na Constituição também. Tem que fazer uma reforma de tudo isso daí. 3 em 1. Jovem Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.